Se perguntassem para qualquer pessoa qual é o sentimento mais forte ou importante que ela está passando agora, talvez a resposta fosse até difícil, porque nesse momento que a gente está vivendo, a gente está sendo atravessado por tantas emoções e tantos sentimentos, que às vezes a sensação final é que a gente está vazio, no escuro, sem sentir nada. E é nesse momento que a gente lembra o tanto que é importante a gente sentir as coisas. A gente quer sentir os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, a gente quer sentir o pelo do nosso cachorro, a gente quer sentir nostalgia, a gente quer sentir felicidade, euforia, a gente quer sentir tudo, às vezes até tristeza e revolta, desde que a gente esteja sentindo alguma coisa. Bom, gente, antes da gente chegar nas cores de 2022, a gente precisa entender que as cores não vêm de qualquer lugar, né? A gente faz uma pesquisa de comportamento para entender como as pessoas estão se sentindo, para então a gente descobrir quais são as cores que vão fazer sentido. Então, essa é uma pergunta-chave. Como nós estamos nos sentindo? E a resposta talvez não seja a que a gente mais esperava, porque o sentimento principal que a gente tem é desequilíbrio. A gente está emocionalmente desequilibrado. Então, assim, nesses 2 anos marcados pela pandemia, a gente tem uma falta de perspectiva que gera uma frustração na gente. Porque a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer, a gente não consegue se planejar direito, né? E agora, em 2022, existe uma expectativa que seja um ano de liberação, que a gente possa navegar pelo mundo. E isso traz pra gente esse sentimento de expectativa que faz a gente projetar futuros e sensações. Como o próprio nome diz, é uma projeção. Não necessariamente isso condiz com a realidade. Por isso, os nossos desejos, emoções e projeções se tornam mais importantes que a vida real nesse momento que a gente está vivendo. Ou seja, a forma como a gente sente. Se no design a forma traz a função, hoje a gente pode dizer que a emoção é mais importante do que a função. Tudo que vai existir ao nosso redor tem que funcionar como uma espécie de terapia sensorial pra gente, porque a gente tá precisando mesmo sentir as coisas, né? E é exatamente por isso que a nossa pesquisa de 2022 tem o nome de sensações cromáticas. A gente olha para as cores explorando os sentimentos e as emoções que elas trazem pra gente. Dentro desse estudo, a gente tem 3 capítulos, são 3 universos. O mundo ideal é o primeiro capítulo, o mundo surreal é o segundo capítulo e o mundo digital é o terceiro capítulo. Vocês podem perceber que a gente não tem o mundo real acontecendo aqui, porque nesse momento a gente não quer se inspirar em nada no mundo real. A gente pensa com a fantasia, com os desejos e com as emoções. Outra palavra-chave importante para a gente entender nesse momento é o equilíbrio. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre o que é novo e a longevidade, um equilíbrio entre o escapismo e o realismo e entre o minimalismo e o maximalismo. Numa época de tantos extremos, é importante a gente encontrar um lugar de equilíbrio no meio dos dois lados. E nesse caminho, as cores elas vão nos ajudar a lidar com as múltiplas sensações que a gente vai viver. E isso nos leva então a começar o nosso capítulo número 1, o mundo ideal. Bom, gente, então chegamos ao mundo ideal, onde tudo é perfeito. E, como não poderia deixar de ser, esse mundo não existe, né? A gente está falando de uma visão utópica. Aqui a gente quer se sentir mais saudável, mais sustentável, mais calmo, mais descolonizado e mais simples. E mesmo que isso não seja verdade, a gente quer sentir isso na pele.
Isso tudo é muito inspirado nessa nova pesquisa de fungos que está acontecendo no mundo. A gente descobriu, por exemplo, que a gente tem vários fungos como o Mycelium, que ajudam a gente a filtrar a poluição. Ele é um filtro biológico, existem fungos que vão substituir o concreto e podem ser até uma alternativa para a nossa alimentação. E quando a gente olha para isso, a gente fala, pode ser que a gente realmente tenha uma esperança de viver uma vida mais saudável e mais sustentável no planeta, né? E a gente entra nessa onda e não sai mais. E nesse caminho a gente descobre as cores orgânicas como uma sensação acolhedora, e elas nos reconectam com a natureza, elas nos aterram, elas fazem a gente se sentir numa vida mais simples, numa vida mais orgânica mesmo. Então, nesse caminho de buscas de sensações, a gente está atrás de suavidade, de aterramento, de humildade, de clareza e de descanso nesse mundo tão confuso que a gente está vivendo. Tudo que a gente quer é um pouco de paz, de clareza e de pensamento. Então, a gente pode ver em todas essas imagens ambientes, peças de design que trazem com muita força para as tendências do momento essas formas que são orgânicas e arredondadas, que parecem que foram esculpidas pela natureza, né? Que trazem para a gente a energia da terra, que é o caso, por exemplo, desse sofá que eu estou sentado aqui, né? Então a gente tem tons claros, a gente tem superfícies rechonchudas, então a gente se encontra num lugar de um minimalismo pigmentado. É como se a gente quisesse a clareza do branco, mas com um pouquinho de cor também para trazer essa emoção que a gente está precisando. Então aquela figura da caverna branca, que tem sido tanto uma inspiração para arquitetos, designers de interiores, designers de produto e etc., ela deixa de ser tão branca e ela ressurge um pouquinho mais quente, um pouquinho mais emocional. É como se ela tivesse um pouco de queimadinho de sol, um pouco mais rosado, e isso tudo se comunica muito com a nossa necessidade por esses rituais restaurativos, essas paletas mais claras, mais calmas, assim como as formas arredondadas, elas ajudam a nossa cabeça a restaurar do estresse. Então, a gente quer se sentir como se a gente estivesse numa nuvem, com o nosso pensamento leve e limpo, como se a gente estivesse no céu na terra. A gente busca por essa serenidade. Então essas cores, elas se tornam cores minerais. Então a gente encontra aqui um bege quente, a gente encontra um branco rosado, um rosa argiloso, brancos apessegados, e a gente encontra também os terrosos quentes, que estão mais alaranjados. E quando a gente pega todos esses tons que são minerais e clarinhos, a gente consegue quase fazer um color block, que é quando a gente mistura as cores, né? Mas aí aqui no caso a gente faz quase um white block, né? De brancos. Então agora, dito tudo isso, a gente chega na nossa primeira paleta de 2022, que se chama Presença Mineral. Da terra foste tirado, o pó te tornaste, definido, sem direção, o que te tornarás? A caminhada então, nela encontrarás com outros que te ajudarão na missão de definição. A água, pura, cristalina, cheia de movimento, pode ser um bom casamento. Tem grande poder de transformação. Mistura, pó e argila.
argila de tornas, uma massa úmida, modelável. Podes até ser o que quiseres ser. Adquirir uma forma e dela permanecer até que seques e esteja pronta para receber a magia do fogo. E aí, depois te tornarás uma grande altiva cerâmica. O teu lugar na vida para contar várias histórias, assim como elas. Até que então o ciclo fecha e ao pó, de novo, tornarás. Assim como a gente busca essa reconexão com a natureza através das cores minerais, a gente está num momento de busca pela reconexão de todos os nossos sentidos. Não por acaso, no mundo do design, seja design de produto, de móveis ou de moda, a gente tem visto muita textura por todos os lados. Mais uma vez, aqui nessa sala a gente pode ver vários objetos cheios de textura também, né? E a gente tem vários exemplos super legais de móveis, sofás, tudo é muito texturizado nesse momento. Isso se conecta muito com um sentimento que a gente tem que se chama animismo. Animismo é um conceito que fala sobre a gente atribuir vida a tudo que existe. Então, a pedra tem vida igual eu tenho vida. Isso sem falar, por exemplo, dos nossos animais de estimação, do nosso celular, por exemplo. A gente pode considerar que o nosso celular é algo vivo, porque a gente fala com ele, a gente interage com ele, né? Então, assim, no nosso inconsciente, a gente passa a entender que tudo tem vida. Isso é super antigo e a gente tem retomado isso nesse momento. E falando em pets, a gente, principalmente depois de tudo isso que a gente está vivendo, né? Depois dessa pandemia, tanta gente redescobriu essa relação com os animais de estimação e a gente redescobriu a importância de fazer carinho neles, carinho nos nossos pets. Existe uma pesquisa, inclusive, que fala que as nossas relações com os pets, elas são as mais verdadeiras possíveis. Porque, por exemplo, se você dá um beijo no rosto da sua mãe, você não tem certeza que sua mãe gostou. Mas se você faz carinho no seu pet, você tem certeza que ele está feliz com isso. E isso faz super bem para o nosso inconsciente e para o nosso emocional. Por isso que ter bichos é algo assim que acompanha a humanidade desde sempre, né? E esse nosso contato com os animais traz pra gente uma reconexão com a nossa vida natural. Mais uma vez, no meio dessa loucura que a gente está vivendo, é algo super importante, né? Então, assim, a gente tem que lembrar também que os animais, eles são considerados espíritos que nos guiam, eles trazem qualidades mágicas e falam com a nossa imaginação. A gente lembra das fábulas, né, dos animais que falam e que trazem lições pra gente. Eles são nossos melhores amigos e eles curam a nossa ansiedade e trazem foco para a nossa vida. Então, essa nossa relação com os animais, ela acaba voltando para o design através da zoomorfia, ou seja, a inspiração nas formas, nas cores e nas texturas dos nossos bichos. Então a gente tem visto várias peças que parecem mesmo um bichinho, assim, um animal de companhia, mas elas são peças funcionais, né, como uma cadeira, uma mesa de apoio, luminária, enfim, a gente pode ver várias peças. E isso tudo leva a gente à nossa segunda paleta de 2022, que é uma homenagem à nossa relação com os nossos animais de estimação. Essa paleta se chama O Pelo dos Bichos e ela traz
essas cores que são inspiradas nos nossos animais, que a gente começa desde o mais clarinho, do branquinho, que nunca é um branco tão limpo, né? E a gente vai passando pelos marrons, pelos beges e cinzas, todos dessaturados, texturizados, aconchegantes e calmantes, assim como nossos pets. E aqui a gente tem a nossa cor principal, que é inspirada no nosso vira-lata caramelo, brasileiríssimo, que é um ícone da nossa existência como brasileiro. Bom, gente, aqui no mundo ideal, a nossa busca por serenidade faz a gente se inspirar nos minerais, nos animais e também nos vegetais. As folhas, elas envelhecem e elas são lindas em cada fase da vida delas. Hoje, elas se transformaram num símbolo contemporâneo da sociedade, da economia e da vida humana, exatamente por causa dessa transitoriedade. Elas também são um símbolo animista da sustentabilidade, elas representam um ciclo de vida completo, desde o nascimento, a vida, a morte e o renascimento. As folhas, elas se transformaram numa plataforma para que vários artistas possam colocar para fora seus sentimentos. E elas também inspiram a gente com suas cores, com as suas texturas e com seu material. Nesse momento que a gente busca tanto pelos tons naturais, as folhas elas voltam a ser uma origem de pigmentos para a gente. E uma pessoa que é super estudiosa desse poder tintório das plantas é a Maybe Morocolo, do Matricária, que inclusive foi responsável por uma das coleções mais legais lançadas esse ano pela Souvenir, que é o Brasil em Cores. O Brasil em Cores é uma coleção de 60 cores inspiradas no poder de pigmentação de plantas que fazem parte da nossa história aqui no Brasil. E por que são 60 cores? Porque esse ano a Souvenir completa 60 anos de idade. E não seria possível a gente falar sobre sensações cromáticas sem incluir um pouco dessas cores criadas pela Maybe para essa paleta. Então agora a gente vai ver a nossa paleta número 3, que se chama O Ciclo das Plantas. Processos manuais, acalentos da simplicidade e tradições. O fogo esquenta a água, extrai a cor da folha, da casca, da semente, da flor. O vapor de floresta e com sabor de bala de veneno invade a nossa casa. A transparência da
Ai. Bom, gente, no mundo ideal, a gente também tem um desejo de abandonar a vida urbana. Abandonar a vida urbana em busca de uma vida mais simples, de uma vida mais romântica. E nesse caminho a gente até já consegue ver uma das hashtags mais buscadas, por exemplo, no TikTok, é o cottagecore. Cottagecore é uma estética. É quando as pessoas da geração Z, ou não, né, pessoas mais velhas também, elas se vestem, elas se cercam de uma estética que lembra uma vida no campo romantizada. Por que a gente fala que é romantizada? Porque não necessariamente condiz com a realidade. Uma vida no campo, ela é permeada por dificuldades e por bênçãos. Mas no cottagecore pouco importa a realidade. O importante é a gente se sentir campestre, se sentir cercado por esses símbolos de uma vida mais simples. Então aqui a gente vê o uso romantizado de materiais simples como a palha, o barro, os tecidos eles são mais simples, os móveis eles são mais simples, tudo traz essa simplicidade. E a simplicidade é exatamente o pilar que leva as pessoas a terem essa busca. O graveto, por exemplo, ele se torna uma varinha mágica quando a gente pode acreditar na simplicidade das coisas. Então, aqui a gente encontra uma paleta que traz um marrom escuro, por exemplo. A gente vê ele como uma cor natural, sustentável, nostálgico, douradouro. A gente tem o verde escuro, que traz pra gente memórias de uma vida rural, romantizada, é claro. Não estamos falando da vida real, estamos pensando no que a gente imagina. A gente tem também cores que vêm das nossas raízes culturais, como o laranja, por exemplo, que lembra a nossa relação com o barro, com a argila. E temos outras cores mais que vocês vão descobrir agora na nossa paleta número 4, que se chama Romantismo Campestre, que traz essa vida no campo idealizada. Não repara a bagunça, não. Tá tudo um pouco bagunçado mesmo, né? Eu fico pensando nessa vida que a gente tem levado, né? Essa coisa que é estar em todo lugar e ao mesmo tempo em lugar nenhum. E eu fico pensando que o mundo precisa e merece dias melhores. Dias mais simples, sabe? Eu fico lembrando das coisas que eu fiz e eu acho que a maior parte das mais bonitas eram muito simples, por mais que elas não parecessem num primeiro momento. Parece até um pouco romântico, né? Eu sei, mas é que eu sou um pouco assim. Não completamente romântico, mas emocionado. E eu sei que nem todos os dias são assim. As coisas difíceis eu deixo pro Cleo de amanhã. O Cleo de hoje quer e precisa das coisas simples. Mas também não é sobre falta de responsabilidade ou não fazer as coisas. É por tudo aquilo que a gente deixou para trás, o verde, a terra, a conversa ao redor de mesa, o tempo. Lá no início da pandemia, no início dessa loucura toda, a gente queria criar um sonho coletivo. Lá na Refazenda é um lugar que a gente não escolhe muito entre o trabalho e o campo. Dá para viver os dois juntos. Parece mentira, mas entre uma reunião e outra a gente pula na cachoeira que está a 3 minutos da casa, a gente come o que dá no quintal. É sobre desembalar menos e descascar mais, como diz a Paty. Tem uma mesa assim, que tudo ao redor vira festa, vira celebração. E eu lembro que quando a gente chegou lá, a gente ainda tinha esse pensamento complexo de cidade grande. Uma vez, a gente foi comprar um ovo numa vizinha que vendia. Nós pedimos, sei lá, uma quantidade, ela trouxe uma cesta cheia. Não eram 1 ou 2 dúzias, eram muitas. A gente levou o que estava dando na época, pêssego, banana, mas a gente acreditava que precisava pagar. Então a gente perguntou quanto é que custava, ela respondeu que nada. A gente insistiu, a gente pagou.
Só depois de um tempo que a gente entendeu que é menos sobre as transações financeiras e muito mais sobre as relações humanas. Para quem vive da abundância do mato, dinheiro é sinal de escassez, né? É sobre se conectar com outro tempo, com o que tem de mais natural e de mais simples. Quando eu vim de Belo Horizonte para São Paulo, eu não lembrava que eu não gostava de viver em arranha-céu. Foi depois da refazenda que eu lembrei que eu gosto de pisar em terra firme. Hoje lá em casa tem mato para todo canto, o cachorro correndo no quintal. Eu tô cozinhando e eu vou na horta buscar um alecrim fresco. E eu sei que isso é um privilégio, principalmente em tempos tão difíceis. E um pouco romântico, eu sei. Mas é que eu sou assim, né? Emocionado. Viver sem pressa é bom, né? Então chegamos no mundo surreal, o nosso capítulo 2, de sensações cromáticas. Gente, é inegável que a gente está vivendo tempos surreais, né? E nada melhor do que um pouco de surrealismo para lidar com tudo isso. Quando a gente olha para a realidade e a gente percebe que a gente não consegue lidar com isso, a gente começa a fantasiar. E no meio dessa fantasia aparece uma estética super fantasiosa. Essa estética fantasiosa, ela traz uma necessidade, ela aparece por uma necessidade nossa por conforto e otimismo. E de repente, a gente está criando uma caricatura fotogênica de tudo que a gente gostaria de ver e tudo que a gente deseja. A gente está vivendo um momento que a gente está com uma vontade louca. A gente está com uma vontade louca de sair pelado na rua, gritando, de se expressar, de festejar, de ser feliz. A gente está cansado de ficar guardado, de ficar limitado. E aí a gente vê essa vontade louca guardada na gente, inclusive nas criações dos designers, artistas e tudo mais. A falta de feiras, seja feiras de design de produto ou de moda, fez a gente presenciar uma liberdade criativa como não se via há muito tempo. A gente tem visto as pessoas criarem coisas super diferentes do que a gente estava acostumado. Essa renovação que a gente espera ver agora, pós-pandemia, ela é inspirada no passado e nas aspirações utópicas dos anos 70 aos anos 90, mas adaptado para as necessidades de hoje. Então, a gente encontra aqui uma palavra-chave super importante para a gente entender esse mundo surreal, que é a nostalgia. A nostalgia, ela pode ser restaurativa ou ela pode ser reflexiva. A nostalgia restaurativa é quando a gente olha para o passado e quer copiar exatamente o que aconteceu. Já a nostalgia reflexiva, que é o que está acontecendo agora, é quando a gente olha para o passado, reflete sobre o que aconteceu e traz para o presente só aquilo que faz sentido para o nosso agora. A gente faz uma adaptaçãozinha nessa história, né, para a gente poder viver.
A nostalgia, ela é capaz de trazer pra gente sentimentos de felicidade, conforto, gratidão. É como a gente assistir um programa de TV antigo, uma série antiga, ouvir uma música antiga ou até olhar fotos em preto e branco, fotos do nosso passado. Isso tudo traz pra gente um calorzinho dentro do coração, né? A nostalgia, ela aparece em todos os tempos difíceis, porque ela traz conforto. Ela é uma ferramenta poderosa com propriedades de cura emocional. Então, a gente começa a ver imagens de um passado projetado, ou seja, um passado imaginado, quase como se a gente estivesse vendo um filme em Technicolor. Então a gente vê uma paleta de cores pastel, de cores leves, que é o que a gente imagina que são cores vintage. Não necessariamente é isso que existia no passado, mas é assim como a gente se acostumou a olhar para o passado. Então a gente tem, por exemplo, uma cor super importante que é um azul claro, meio acinzentado, que é super vintage. A gente tem um amarelinho também, meio amanteigado, que tem aparecido muito nos ambientes, na moda. O rosa clarinho já é uma cor que a gente tem visto bastante desde o surgimento do Millennial Pink e agora ele aparece mais desaturado ainda. Aí a gente tem um pouquinho de vermelho que pincela essa misturinha de tons pastel, trazendo um pouco de vida. E a gente também tem um verde, que é um verde meio velho, que lembra a gente dos tempos dourados do cinema, de Hollywood, aquele sofá de veludo gostoso, sabe? E o marrom também aparece como uma cor que é inegavelmente nostálgica, né? Uma cor do passado. E a gente vê todas essas cores e a gente vê elas separadas, a gente vê elas misturadas entre si e a gente às vezes vê todas elas juntas, misturadas no mesmo lugar. Tudo isso para garantir que a gente consiga sentir visualmente essa nostalgia que a gente precisa e que faz a gente fugir do presente e se sentir melhor. Então, a gente também se inspira nos ambientes pré-internet, ou seja, aqueles ambientes que foram criados em épocas em que a gente não registrava os ambientes em fotos ou vídeos. Esses ambientes pré-internet, eles são um contrabalanço para nossas vidas muito digitais hoje. Então, por exemplo, sabe aquele sofá afundado assim no chão da sala? A cara dos anos 70, dos anos 60, do Don Draper, ele tá super de volta no nosso imaginário. Só que todas essas referências do passado, elas ressurgem com um styling muito mais limpo e muito mais minimalista, que é muito mais a cara dos tempos que a gente está vivendo hoje e também traz um frescor para toda essa estética que a gente traz do passado. Dito isso, vamos conhecer então a nossa quinta paleta, que se chama Fantasia Retrô.
Bom, gente, da mesma forma como a gente olha para o passado e remixa memórias de diferentes épocas e diferentes décadas sem nenhum compromisso com a história, só para a gente se sentir melhor, a gente também olha para os movimentos da arte e remixa esses movimentos como uma forma da gente se expressar. Então, nesse momento que a gente está vivendo, a gente sofre uma grande influência dos momentos de experimentação que surgiram a partir dos anos 50 e anos 60. Então, a gente tem uma referência muito forte no trabalho do Le Corbusier, da Bauhaus, do movimento Memphis Milano, tudo isso como uma forma de trazer uma expressão única, que é um impacto que eles traziam, mas com o conforto da gente já ter entendido um pouco do que eles estavam fazendo naquela época, né? Essa é uma tendência que já está aqui entre nós, já tem mais ou menos uns 5, 6 anos. Só que a pandemia reviveu a nossa vontade por remixar os movimentos artísticos. Então, assim, se há 5 anos eu ouvi falar disso e eu não tive a oportunidade para aplicar isso na minha casa, agora, durante esses 2 anos que a gente passou praticamente dentro de casa, eu olho e penso assim, eu vou fazer agora, agora eu quero fazer agora, então por que eu não vou fazer, né? Então, quando a gente olha para essas misturas desses movimentos específicos, a gente tem formas puras e limpas. Ou seja, todos os objetos eles são mais simplificados, suas formas são mais lineares, geométricas, né? Então, só que ao mesmo tempo, a ousadia ela surge nas cores. Então a gente traz uma paleta super feliz e ousada. Nesse caminho, a gente vê em vários lugares a ascensão de formas cilíndricas e tubulares. Então a gente tem visto no design e na arquitetura praticamente uma homenagem a essa forma tubular, que ela é tão simples e ao mesmo tempo ela é divertida, né? E outras formas geométricas todas. Então, assim, tudo é muito simples, sem muito detalhe, mas ao mesmo tempo as cores vêm aqui para trazer aquela fonte de energia, né? Então a gente olha para esses ambientes criados nesses últimos anos e a gente encontra referências artísticas cuidadosamente misturadas. É uma harmonia que é uma brincadeira entre formas, volumes e texturas, exatamente para acordar os nossos sentidos. A gente está falando disso aqui desde o começo do dia, dessa conversa, né? A gente precisa sentir, a gente precisa acordar os nossos sentidos e estimular as nossas sensações. Então a gente encontra esses ambientes que são super coloridos e muito chiques. É um colorido super ousado e elegante ao mesmo tempo. E tudo isso, então, leva a gente à nossa paleta número 6, que se chama Remix Artístico. Aqui a gente encontra contrastes refinados, a gente encontra cores ousadas e um pouco opulentas, e a gente também descobre que a criatividade pode e deve ser um caminho para que a gente encontre a felicidade.
Ai, gente. Bom, nessa busca nossa pelas sensações, a gente busca a felicidade, mas a gente também encontra a tristeza, né? A gente busca a luz, mas a gente também encontra a sombra, né? A sombra que traz um pouco de revolta e etc. A gente encontrar também que a gente não precisa ser perfeito, né? E falando nisso, eu vou colocar no carregador porque a bateria está acabando. Eu acho que é importante a gente deixar claro essas coisas também, né? As coisas não precisam ser perfeitas, né? E para continuar, eu queria citar esse ícone de 2021, que foi a Cruella. A Cruella diz: as pessoas precisam de um vilão para acreditar, e eu fico feliz em aceitar esse papel. Toda essa onda de filmes que trazem os vilões como protagonistas mostram que, às vezes, o que a gente vê como maldade nada mais é do que um contraponto, nada mais é do que uma pessoa incompreendida. E a partir do momento que a gente passa a olhar para dentro de si, a gente percebe que dentro de cada um de nós existe um vilão também. E às vezes esse vilão é super necessário e é um contraponto que precisa existir na sociedade, né? Então a gente começa a olhar para essas sombras e a gente encontra também um escapismo nesse lugar. E a gente encontra uma beleza incomum na escuridão, principalmente quando a gente está passando por tempos complicados e difíceis. A escuridão, ela pode ser amedrontadora, mas ela também pode ser fetichista, ela mostra o nosso alter ego, ela é a nossa sombra, aquele lugar que a gente não gostaria que as outras pessoas vissem, mas que também fazem a gente ser o que a gente é. Ela é um medo, mas ela também traz elegância, ela traz aquele mistério. Ela é a ansiedade, mas ela também fascina. Como, por exemplo, as histórias de bruxas, que a gente tem medo, mas ao mesmo tempo a gente quer saber. Ela fala um pouco também sobre o nosso individualismo. E tá tudo bem a gente pensar em si em primeiro lugar também. E ser do contra. Eu amo ser do contra. E eu acho que a gente falar o contrário só para ser do contra, às vezes é uma delícia também. A escuridão, ela traz um poder punk rock. Ele é um contrabalanço necessário. E como diz uma amiga minha, a revolução não é rosa, não traz tons pastel e ela não está permeada por arcos e universos imaginários. Às vezes a gente precisa se revoltar sim, porque senão as coisas não mudam e a gente fica naquele lugar desconfortável para sempre. Os tons escuros, eles fazem a gente olhar para dentro, para a gente mesmo, quase como se a gente estivesse com os olhos fechados. Então a gente começa a ver no universo criativo desse momento que a gente está vivendo várias imagens que trazem um fetichismo dark. Então, de repente, esse fetichismo, esse lugar mais escuro, mais introspectivo, mais revoltado, ele encontra uma estética orgânica. E é muito doido isso, porque a gente tem essa madeira escurecida e retorcida que traz pra gente a sensação de estar numa floresta à noite. E aí a gente pensa na presença daquela bruxa que assusta, mas ao mesmo tempo ela fascina a gente. E a gente se deixa levar por essa energia misteriosa. A gente precisa encontrar aquilo que foi perdido dentro da gente, né? A gente lembra que é na escuridão que uma semente germina, por exemplo, e a gente aceita a nossa sombra. E só no momento que a gente aceita a nossa sombra, a gente consegue ser completo. Na escuridão, a gente consegue ver o brilho misterioso das pedras preciosas, o brilho da lua, o reflexo da lua. A gente consegue ver as penas e os besouros da floresta ficarem iridescentes com um pouquinho de luz passando. Então a gente vê que a escuridão também serve para a gente enxergar a beleza sutil de determinados brilhos que talvez a gente não reparasse caso tivéssemos muita luz. E isso leva a gente à nossa paleta número 7, Sombras Preciosas.
gente, seja através da alegria ou da tristeza, da luz ou da sombra, a gente está nessa busca pelos nossos sentimentos e pelas sensações que a gente quer sentir, e a gente também está na busca da nossa própria expressão. E nessa busca pela expressão tem surgido no mundo uma estética que a gente tem visto na internet, no Instagram, no Pinterest, que é uma estética estranha, que traz uma dose de humor. E essa estética bem-humorada e feliz, ela só existe porque a gente está com uma necessidade de se revigorar. A gente está com uma vontade de se montar, de se vestir, de se fantasiar, de ser feliz, que vem como uma necessidade pós-pandemia. Uma vontade de se cercar de cores, né? Então, de repente, a gente começa a ver motivos abstratos dos anos 80 numa versão mais leve e mais tátil. Isso tudo misturado com uma nostalgia despretensiosa dos anos 90, como um programa de TV infantil, tipo os Teletubbies, misturado com uma referência pop, uma referência nerd, que parece uma reprise que a gente está assistindo na sessão da tarde, que é um movimento contra o snobismo. Isso tudo misturado também com a geração Z, que está trazendo de volta toda a estética dos anos 2000, misturado com o kitsch e misturado com a era hippie dos anos 60, essa mistura toda de felicidade, de cores e etc., surge em imagens super calorosas, texturizadas, curvas, imperfeitas e divertidas em primeiro lugar. Essa estética muito criativa, muito louca, muito colorida que a gente tem visto hoje, tem até se inspirado nela, ela só existe por causa da internet. A internet, ela se transformou nessa plataforma de compartilhamento de sensações e de tendências e de imagens, e a gente começa a ver e falar, isso é interessante, também quero, vou experimentar aqui. Basicamente, quando a gente vê o outro abrindo espaço para experimentar, a gente também se sente à vontade para experimentar na nossa própria vida. E a gente para de julgar um pouco. O julgamento, às vezes, é o que faz a gente ficar mais quadradinho, né? No mesmo lugar. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala mais ou menos assim. Um pouco de mau gosto é como uma pitada de páprica. Todos precisamos de uma pitada de mau gosto. O não gosto que é perigoso. Essa é uma frase da Diana Vreeland e que reflete muito sobre o que a gente está passando agora. Então a gente chega nesse lugar em que a gente cria e a gente se veste, a gente usa as cores sem medo. A gente tem uma coragem para misturar cores super vibrantes. A gente então cria um universo que é surreal, ele é pastiche, ele é despretensioso, ele é irônico, ele é subversivo e ele é artístico. Tudo isso ao mesmo tempo. Algumas pessoas têm chamado essa estética de New Wave. Então a gente vê nas paredes, nos móveis, em objetos, um desenho de umas ondinhas que vão fazendo assim. E espera-se que essa ondinha vai ser o novo arco. Da mesma forma como as pessoas ficaram obcecadas por pintar arcos por todos os lados, essas ondinhas, elas refletem o nosso sentimento, a nossa necessidade por diversão que a gente está passando nesse momento. Então a gente começa a olhar para o mundo, seja a nossa casa, seja nossas roupas, tudo que a gente vai criar como um playground de expressão, de cor e de forma. Tudo isso com uma grande liberdade. A gente quer se sentir livre para usar, para experimentar, para fazer o que a gente bem entender. E aí, por exemplo, em 2021, uma das coisas da moda que foram mais faladas por todo mundo foi a tal da Crocs de salto, né, que a Balenciaga lançou. Todo mundo olha para essa Crocs de salto e pensa assim, como uma marca pode lançar uma coisa tão horrenda como essa? Só que tudo que muda a nossa cultura inicialmente choca. Então a Crocs de salto é uma contracultura, é ela que desafia a estética. Então, quando a gente olha para toda essa estética exuberante que está acontecendo agora, ela existe também como uma forma de desafiar os conceitos de bom e de ruim, de bonito ou de feio.
E não por acaso, ela primeiro é aceita pelas pessoas mais jovens, que estão com o coração mais aberto para o mundo, que estão menos cristalizadas, e eventualmente as pessoas mais velhas começam a entender isso com o decorrer dos anos. Então, de repente, a gente olha para essa estética colorida e isso mostra um sinal dos nossos tempos. A gente precisa dessa felicidade. E de repente a gente pega a nostalgia de tantos tempos, é uma nostalgia pop, ela serve como um antídoto para a nossa ansiedade nesse momento. Na moda, as pessoas têm chamado esse movimento de dopamine dressing, que é como se a gente se vestisse com dopamina. É uma forma da gente usar essas cores super vibrantes para a gente se sentir mais feliz. Então, no universo do design, da arquitetura e da decoração, a gente vê a volta dos tons saturados, que estavam tão sumidos, a gente estava afim dessas coisas mais naturais e de repente o mundo faz a gente precisar dessa cor mais vibrante. E essas cores vibrantes a gente encontra na nossa paleta número 8, Ateliê Psicodélico. E agora a gente chega no mundo digital, no nosso capítulo número 3. Nós somos aqui sencientes e conectados. A gente olha para as novas tecnologias e imagina o que vem por aí, principalmente quando a gente não consegue entender o que está acontecendo no universo da ciência e da tecnologia. Então, a gente olha ao nosso redor e percebe que a inteligência artificial já existe na Alexa, no assistente pessoal. A gente liga a televisão ou vê nos jornais que o homem voltou para o espaço. A realidade virtual já faz parte da nossa vida. Então a gente não vive mais no universo. Agora a gente vive no multiverso e às vezes a gente vive no metaverso. E são palavras que às vezes a gente não entende muito bem o que elas querem dizer, mas elas já significam que a gente não está mais vivendo no mesmo mundo que a gente achava que a gente estava vivendo. De repente, a gente descobre que a tecnologia é a nova magia, é a tecnologia que vai abrir espaço para que coisas inimagináveis aconteçam na nossa vida. A tecnologia ao nosso redor deixou de ser uma coisa assustadora e passou a ser amigável. Hoje ela faz parte do nosso mundo. A gente não quer mais viver cercado de robôs.
E nesse caminho, tudo que é robotizado, tudo que é tecnológico, tentou entrar num mundo mais amigável e se vestiu com cores. Esses tons que a tecnologia usa para ser mais próxima da gente são os tons levinhos, os tons pastel, que agora, quando a gente olha para alguma coisa com esses tons pastel, a gente até tem uma impressão de que ali existe uma espécie de tecnologia melhorada, quase como se uma tecnologia coloridinha seja mais evoluída do que uma tecnologia prateada, por exemplo, só pelo fato dela se enquadrar e se encaixar melhor nas nossas vidas. Então a gente passa a sonhar com um futuro utópico e fantasioso. Esses tons pastel fazem a gente buscar por positividade junto com a tecnologia. A ciência e a tecnologia se unem ao conhecimento e aos rituais ancestrais. E a gente começa a testemunhar uma estética sensorial. Mais uma vez, os nossos sentimentos, a forma como a gente interage com a nossa existência se torna mais importante do que talvez a nossa existência em si. Então a gente começa a fazer uma grande mistura. A gente mistura minerais brutos e místicos que se transformam com a tecnologia, pelo menos no nosso inconsciente coletivo, em degradês em vidros coloridos. Então a gente vê esses degradês se transformarem no elo entre o que é material, palpável, que a gente pode pegar com nossas próprias mãos, e o que é digital, que existe, mas a gente não pode pegar, pelo menos com as mãos. Então a gente vê um mundo surreal se transformar em digital. E surge esse mundo que não é só digital e não é só material. Ele é fidital, ele é físico e digital ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, se o design dá a forma dá o senso de maravilhamento. As coisas elas precisam maravilhar a gente. Aqui a gente tem várias imagens que trazem esse universo etéreo. Sejam essas imagens fotos, sejam essas imagens renderizadas em 3D, o importante é que elas existem e elas são capazes de maravilhar a gente e fazer a gente sonhar com a possibilidade de um futuro mais legal. Nesse futuro mais legal, a gente vê a volta do pink, do rosa, daquele rosa chiclete que tinha sumido. A gente vê ele de uma forma digital, de uma forma divertida, que vai acordar as nossas sensações. O lilás, que está cada vez mais poderoso, se transformou no elo entre os mundos. Ele é quase como se fosse um portal entre o mundo material e o mundo digital. De repente, esse lilás ganha a companhia de um amarelinho mais clarinho, que dá pra gente, quando a gente olha para essa combinação, a sensação de um futuro bom, assim. E de repente a gente olha para todas essas cores misturadas, quase como num degradê, numa fumaça colorida, e a gente descobre que essas cores podem ser cores de cura. Tanto que no Japão já existem hospitais que têm salas todas com esses degradês por todos os lados, que são exatamente salas de cura psicológica que ajudam os enfermos a melhorarem muito mais rápido. Dito isso, a gente chega na nossa primeira paleta do nosso mundo digital, a paleta número 9, Sonho Etéreo.
tecnologia ela tá cada vez mais nossa amiga, mas às vezes a tecnologia também pode assustar a gente. Tanto que a gente vê nas notícias hoje a corrida espacial acontecendo de novo, né? A gente vê o Elon Musk lançando foguetes, a gente vê a possibilidade de viver em Marte se transformar em algo cada vez mais palpável. A gente vê o dono da Amazon viajar para o espaço por puro prazer. A gente questiona essas coisas, a gente não entende o que é possível, o que não é. E tudo isso faz a gente relembrar da estética futurista dos anos 70, quando houve a outra corrida espacial. Essa estética, ela traz laranjas quentes para a nossa vida. São cores que falam sobre nostalgia e insubordinação. Nessa época, esse laranja falava sobre novidade, falar sobre inovação. E agora esse laranja, ele volta com uma pitada de nostalgia, mas a sensação dele ainda é a mesma. A gente quer ousar, a gente quer sair desse lugar que a gente está e ir para um outro lugar. Então, essa expectativa e esse delírio de morar fora da Terra faz a gente se inspirar nas casas cápsula. Elas têm cantos arredondados, elas têm materiais macios e têm uma tecnologia integrada. Ela é feita para a gente morar num lugar que a gente não sabe como vai ser. A gente tem medo de como vai ser o nosso futuro. A gente não sabe se a natureza vai aguentar a nossa existência, né? E quando a gente olha para essa casa cápsula, que seria um lugar de abrigo, surge no nosso imaginário mais uma vez um combo cromático, que é a mistura do amarelo, do branco e do preto, fazendo esse lugar que hoje é nostálgico, é antigo, é retrô, mas ao mesmo tempo fala sobre um futuro. Então surge esse clima de retrofuturismo. A ele soma-se um verde água escuro, que remete a um futurismo dos anos 80 e os tons digitalizados que a gente pode ver nessas imagens. E a ele também soma-se um laranja terroso, porque a gente finalmente descobriu que o nosso futuro ele pode ser ancestral. Então, com a terracota, a gente pode conseguir coisas que a gente não conseguia com os materiais mais tecnológicos que existem. E ela ajuda também a gente a construir esses volumes esculturais que falam com o nosso imaginário, que lembram a gente de filmes que a gente assistiu e que deixam a gente sonhar com uma utopia. Então a gente chega à nossa paleta número 10, Utopia Futurista. Engraçado, futuro e eu tô aqui lavando a roupa. Eu achei que nem precisava colocar a mão no sabão. Eu tô aqui lavando a roupa e isso gira. E vai girando cada vez mais depressa. Será que eu paro pra tomar um gole de água? Ai, que preguiça. Eu acho mesmo que eu vou tirar uma soneca, mas... Não, eu vou continuar lavando essa roupa, porque depois eu ainda tenho que pregar a gola daquela camisa. Customizar não, ai que palavra feia, customizar. Eu vou costurar aquela calça e depois eu vou passear. Que preguiça também, passear. E o tempo vai passando e eu tô aqui ainda. E essas roupas ficam girando. Isso me faz lembrar quando eu fazia balé clássico. Eu poderia tentar fazer algum passo. Não vou fazer passo nenhum. Quero mais é dormir. Dormir? Não, eu quero mais é comer. Eu acho que eu vou comer um pedaço de bolo. Porque depois eu fico me sentindo culpado com a dieta e tudo mais. Eu acho que eu vou tomar um pouco de água. Mas depois. Agora eu vou colocar a roupa no varal.
vou sair pra passear então. Mas com quem? Ah, não. Ai, que preguiça da minha vizinha. Não, eu não vou sair com ninguém. Mas também se eu sair sozinho por aí, vão achar que eu sou louco. Ah, eu vou ficar aqui então. Eu vou esperar mais um pouco. Eu vou colocar a roupa no varal e depois eu vou tomar um café. Ai, mas café me dá uma dor no estômago. Eu acho que eu vou tomar água então. Mas já tomei tanta água hoje, então eu vou... um suco. Ou não. Acho que eu vou dormir mesmo. E se eu ficasse só parado? Ah, vou ficar parado. Ah, deixa eu tentar pensar em nada. Droga, pensei, ai meu Deus, lembrei daquela vez. Não posso lembrar disso. Bom, quando a gente olha para essa corrida tecnológica dos anos 70 que tem inspirado a nossa estética hoje, parece até simples se a gente for olhar para a evolução da tecnologia e da ciência nos dias de hoje. Ela é tão rápida que a gente imagina uma fusão entre a natureza e a tecnologia. A gente não consegue acompanhar o que está acontecendo, então a gente deixa a nossa imaginação nos guiar. E dessa fusão entre tecnologia e natureza surge uma estética cyborg e pós-humanista. A gente tem visto isso acontecer, uma coisa meio não sou mais humano, né? A isso tudo soma-se a aceleração da mudança nos tempos de hoje. Se no passado a gente via um ano após o outro nem mudar muito, a gente via diferenças entre as décadas, agora em 6 meses tudo pode mudar. Os paradigmas mudam, inclusive os paradigmas sociais. Por exemplo, agora a gente tem falado tanto sobre a queda da sociedade binária. A gente tem pessoas não binárias. A gente tem o metaverso, né, que eu já falei, que fala sobre a expansão dos mundos virtuais. É lá que a gente vai habitar daqui a pouco. A gente existe aqui, mas a gente existe lá ao mesmo tempo. E tudo isso facilita para que a gente tenha a nossa expressão do individual. E a tecnologia, ela se torna a vanguarda nesse momento, a vanguarda da fantasia. A tecnologia deixa com que a gente seja o que a gente quiser. Como eu disse, a tecnologia vira a nova magia. E nessa loucura de informação, a estética, ela passa a desenhar os contornos de um novo mundo, um mundo que a gente só imagina ainda. Então, no mundo do design, a gente vê uma pesquisa especulativa de novos materiais, de novos mundos. Às vezes a gente usa resina, às vezes a gente usa materiais reciclados para criar esse material estranho que evoca um futuro sci-fi, um futuro onde a tecnologia é tão evoluída que a gente não consegue entender. E aí, esse futuro, ele também é ancestral e faz a gente revisitar os conhecimentos ancestrais que a gente carrega dentro de nós, mas com uma versão tecnológica. Então, a gente passa a venerar a natureza e a tecnologia no mesmo ponto. A gente só existe graças aos dois juntos. E a união da natureza com a tecnologia será a nossa salvação. A geração Z, que é essa geração que está chegando agora no poder, né? Ela abraça esse novo mundo e essa novidade com muita facilidade. Então é muito comum a gente ver nas criações das pessoas, dos criativos mais novos, esses verdes que são ácidos e que são cítricos e fluorescentes, que são híbridos entre o verde de inspiração natural e o verde de inspiração digital. Parece uma inspiração num futuro ultranatural, que foi modificado geneticamente. Parece uma coisa de filme, assim, sabe? Parece que monstros podem surgir, ou poções que transformam a gente em outro ser, ou a gente pode viver para sempre graças a isso, né? Então surge aqui uma estética que é pós-apocalíptica. É uma ansiedade pelas novas tecnologias e por entender o que vai acontecer com o nosso mundo. Um futuro robotizado começa a se mostrar e a gente já imagina algo lá na frente. Então a gente percebe que talvez esse robô que vai estar com a gente, ele é um robô planta, talvez. A gente vê esse sci-fi ecológico começar a se formar na nossa imaginação. Aquele verde que eu falei, ele é radioativo. Ele brinca com a nossa imaginação e a gente especula como na ficção. Esse verde, por mais que a gente fale dele pensando no futuro,
ele já está no nosso presente. Ele já é a cor do WhatsApp, por exemplo. E é ele mesmo que aparece nos memes, como sanduíche de WhatsApp, por exemplo, que é um sanduíche radioativo, tóxico, mas que a gente usa todos os dias. A gente vê um combo, esses verdes se misturarem com rosas, quase como se fosse um biomimetismo. Da mesma forma como uma planta tem o caule verde e pode ter uma flor super rosa, a gente vê isso passar para os nossos próprios corpos. A gente vê a humanidade se transformar nesse híbrido entre natureza, tecnologia e humanidade. A gente vê também o surgimento de um azul estranho, que ele é otimista e ele é futurista. Ele é etéreo, mas ao mesmo tempo ele não parece natural, mas ele é natural. Ele passa leveza pra gente, como naquele filme Her, que fala de um futuro tecnológico que é calmo e que é gostoso e que deu certo. As expressões, elas são inspiradas no mundo digital. E a gente olha, por exemplo, para a juventude do Oriente, os jovens orientais, que não fazem mais questão de parecer biológicos. Então, é cool a gente ser um cyborg. É cool a gente ter um cabelo de uma cor que não existe. Em alguns momentos, a gente olha para pessoas que fazem procedimentos estéticos que não são mais inspirados na beleza natural. É para parecer uma plástica mesmo. Ou às vezes as body modifications e... enfim. O negócio agora é a gente parecer algo que ainda não existe. E isso leva a gente para nossa paleta número 11, Delírio Sci-Fi. Bom, gente, deu para perceber que as nossas sensações vão nos guiar para lugares inimagináveis em 2022. Esse ano que a gente está colocando tanta expectativa e que a gente mal pode esperar, se der tudo certo, para a gente finalmente voltar a passear pelo mundo, né? E para um ano como esse, a gente precisa de uma cor como essa.
Então agora a gente vai conhecer a nossa cor do ano de 2022. Os nossos sentimentos mais fortes e importantes, eles são marcados pela raridade. Sabe quando você ouve que vai ter um eclipse? Você se prepara, você se planeja, porque é um fenômeno raro, que não acontece todo dia. E de repente, quando chega a hora, a nossa Terra fica toda coberta de sombra. É como se a gente parasse de respirar. Nessa hora, os nossos sentimentos, eles ainda são só nossos, mas a gente sente como se eles fossem de todo mundo. A raridade, ela conecta a gente ao resto das pessoas. Nós somos todos um. E quando o eclipse passa, o primeiro raio de sol que banha nosso rosto, ele faz a gente se sentir diferente. É como se naquela hora a gente fosse uma nova pessoa. O eclipse, ele muda a gente. E a gente, como humanidade, que tem o hábito de acreditar nos astros e acreditar que o movimento dos planetas faz toda a diferença na nossa vida, a gente também é otimista por natureza. E quando essa primeira luz, depois do eclipse, ilumina a gente volta a sentir, e a gente sente tudo mais forte. Eclipse é a nossa cor de 2022. Ela fala sobre o otimismo, ela fala sobre reencontrar nossos sentimentos. Ela não podia ser outra cor além do verde. O verde é essa cor que representa essa nova geração que está crescendo e que vai mudar todos os paradigmas da nossa sociedade. O verde, ele é a cor do lodo, ele é a cor do mofo, ele é a cor do musgo, ele é a cor da grama, ele é a cor de tudo que cresce e promete uma vida nova. Ele é um tom ácido, um tom vivo, provocante e, ao mesmo tempo, ele é aconchegante. O verde é naturalmente a cor que a gente relaciona com a esperança. O verde é uma cor natural, mas pode também ser uma cor digital. É a cor do laser, é a cor da tecnologia. Eclipse é um convite para o recomeço. Sinta o eclipse. Tive a sensação de que você estava aqui comigo. Até sonhei com isso. Tive uma visão de que eu não corria mais perigo. Todos os problemas foram extintos. Talvez fosse a descrição de um momento lindo, de dança, de sol, de lua, amor, aventura, de apego e abrigo, sem perigo. Ácido verde vem o eclipse. Todas as barreiras não existem.
existem. Eu vou te dar um pouco de eclipse que eu guardei. Vou te mostrar um mundo melhor do que eu sonhei. Eu vou te dar um pouco de eclipse, um pouco de eclipse, um pouco de eclipse que eu sonhei. A gente tava preso num delírio coletivo. Tava sentindo falta de um amigo. Tudo era motivo de exaustão e de conflito infinito. Talvez fosse o desejo de um momento lindo, de dança, suor, as estrelas, romance, as cores e os arrepios. Não há risco. Ácido verde vem o eclipse. Todas as barreiras não existem. Ácido verde vem o eclipse. Todas as barreiras não existem. Eu vou te dar um pouco de eclipse que eu guardei. Vou te mostrar um mundo melhor do que eu sonhei. Eu vou te dar um pouco de eclipse, um pouco de eclipse, um pouco de eclipse que eu guardei. Sonhador, deixa eu te mostrar. Cada segundo teu aqui vai te curar. Por favor, deixa eu te mostrar. Cada segundo nosso aqui vai